Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo, e nesse vídeo eu quero estar falando da justiça de Deus. Deus, ele vai, por meio desta palavra, mostrar a você que Deus, ele é justo e você precisa confiar na justiça divina. Vamos ler então uma palavra de Deus que está no livro de Eshaiahu, ou seja, livro do profeta Isaías. A minha Bíblia é uma Bíblia judaica e eu quero ler com você o que diz o texto da palavra. Diz assim, versículo 18: Contudo, Adonai espera para mostrar a vocês seu favor. Ele terá piedade de vocês desde o alto, pois é um Deus de justiça. Glória a Deus. Nós vemos que Deus, ele é um Deus que se ira, lógico, falando aqui de uma forma assim para nós entendermos, porque Deus, ele é espírito, Deus não tem as emoções que o ser humano tem, mas a Bíblia foi escrita desta forma para nós entendermos algumas ações divinas no mundo espiritual. Então nós vemos ou entendemos que Deus se ira, nós entendemos que Deus, ele é amor, nós entendemos que Deus, ele é bondade, nós entendemos que Deus, ele é misericordioso, mas a Bíblia também diz que o trono de Deus também é estabelecido como um trono de justiça. E eu quero falar aqui também sobre aqueles que têm sede de justiça. Não é aqueles que têm sede de praticar o mal, não é aqueles que têm sede de ser injustos, não é aqueles que têm sede de beber águas contaminadas de uma idolatria, águas contaminadas de umas heresias, de doutrinas distorcidas, coisas que Deus, ele de fato não se agrada. Eu não estou falando aqui também de sede natural, onde o nosso corpo físico depende de tomar água. Não, eu não estou falando aqui também de sede carnal, uma sede que é envolvida pelo prazer da carne, envolvida pelos desejos da carne. Não, não é esse tipo de sede que eu quero vos apresentar. O que eu quero dizer aqui é que existe 3 tipos de sede e eu quero te apresentar a primeira. A primeira sede é sede de justiça. A Bíblia diz que aqueles que têm sede de justiça serão fartos. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele sabe que todas as vezes que os seus filhos, seus servos, eles são injustiçados, e esses filhos conhecem muito bem este atributo de Deus que é a justiça, eles vão clamar por justiça. E toda vez que alguém clama por justiça, a palavra de Deus diz que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Sabe qual é o problema? Sabe por que muitas vezes Deus, ele não age com justiça na sua vida? É porque você tem um pensamento, um sentimento inverso em relação a Deus. Você diz que Deus é injusto, que Deus favorece os ímpios, que Deus favorece aqueles que roubam, aqueles que são injustos, aqueles que praticam mal. E é este sentimento invertido em seu coração que está, vamos dizer desta forma, impedindo Deus de agir por você. Mas toda vez que alguém entende que Deus é justo e busca a sua justiça, Deus, ele desce e faz justiça por esta pessoa. No versículo 18, a palavra de Deus diz que ele terá piedade de você desde o alto, pois ele é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Acabe, ele fez o que era mal ao profeta Micaías. Um grande, ou seja, ele prende o profeta, mas a Bíblia diz que depois que ele faz este grande mal,
a Micaías. Depois que Acabe ele prejudica o profeta de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Acabe ele vai para uma guerra e lá ele se disfarça nessa guerra, mas a Bíblia diz que a justiça de Deus não permitiu viver. A palavra de Deus diz que quando um homem lança uma flecha, a flecha é guiada, direcionada, apontada por Deus diretamente em Acabe. A Bíblia diz que Acabe morreu. Sabe por quê que Acabe morreu? Porque ele foi injusto, ele praticou mal, ele atacou Micaías, servo de Deus e profeta do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para aqueles que têm este coração ruim, que vivem perseguindo os homens de Deus, que vivem perseguindo as mulheres de Deus, tentando prejudicar, tentando destruir, tentando acabar com a vida e com o ministério e com a família. Escute, o juízo de Deus, a justiça de Deus virá sobre você se você não se arrepender desses seus atos injustos contra os filhos do Senhor. Então nós vemos que Deus, ele agiu com justiça contra o rei Acabe. E como nós lemos aqui que Deus é um Deus de justiça, Isaías, o profeta Isaías, ele fala isso aqui no capítulo 30 e no versículo 18, que Deus, desde lá do alto, Deus vai exercer justiça com os seus filhos aqui na terra. Olha o que diz a palavra de Deus também, vamos ler mais um texto da palavra de Deus, livro de Salmos, capítulo de número 103, escute o que diz o texto da palavra de Deus, Salmos 103, versículo de número 6, diz assim: Adonai traz vindicação e justiça a todos que estão oprimidos. A Bíblia diz que Adonai, Deus, o eterno, o Criador, traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. Se você está sendo oprimido, Deus vai vindicar e trazer justiça sobre a tua causa. Aleluia, glória a Deus. A justiça de Deus é para aqueles que são menos favorecidos. A justiça de Deus é para aqueles que são de fato injustiçados. A justiça de Deus é para aqueles que estão sendo oprimidos por ímpios, oprimidos até mesmo por aqueles que se intitulam homens e mulheres de Deus, mas vivem praticando a injustiça. A Bíblia Sagrada diz que na morte de Nabote, na morte de Urias e no pecado do rei Davi, a justiça de Deus também operou. Ou seja, se nós formos injustos, se nós praticarmos o mal, se nós praticarmos o pecado, a Bíblia também diz que Deus ele é justo para nos julgar, para descer com justiça também sobre a nossa vida. Glória a Deus. Com Deus não tem favoritismo, é isso que é lindo em Deus. Deus, na verdade, meus irmãos, não tem partido político, Deus não tem partido religioso, Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus não é budista, Deus não é católico, não. Deus não faz parte das religiões. Religiões são coisas humanas, criadas pelo homem. Deus está muito acima de todas estas coisas. É por isso que quando alguém, seja servo ou não, seja filho ou não, ele comete o mal, ele pratica iniquidade, pratica o pecado, Deus também desce com justiça sobre esta pessoa. Deus é maravilhoso e a justiça de Deus, ela não falha. A segunda sede que eu quero falar aqui não é sede como aquela da mulher samaritana no poço de Iacov, no poço de Jacó, não. Aquela sede, o próprio Messias falou que se ela continuasse a tomar daquela água, ela nunca deixaria de matar a sua sede. Ela sempre teria que voltar àquele poço para saciar a sua sede. Mas a Bíblia diz que a sede que Jesus estava querendo solucionar não era uma sede física. Então escute, eu quero falar aqui a sede de perdão. Sede de perdão. Todas as pessoas que pecam, que erram,
que fazem coisas erradas, ela tem que ter essa sede dentro do seu coração, essa sede de arrependimento, essa sede de pedir perdão a Deus, essa sede de se humilhar na presença de Deus. É isto que a torna uma pessoa especial. Não é, meus amados, dizer que nós nunca vamos errar e que aqueles que erram não vão herdar a vida eterna. Não. Sabe quem é que não vai herdar a vida eterna? É aquele que não se arrependeu, é aquele que não teve sede de pedir perdão, é aquele que não teve sede de mudar a sua vida, de mudar os seus atos, de mudar as suas intenções, de mudar os seus pensamentos. A Bíblia Sagrada diz que Maria Madalena, ela foi pega em ato de adultério, e na lei mosaica trazia grandes recomendações para aqueles que fossem pegos em tal ato. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 2. Mas a Bíblia Sagrada diz que esta mulher, ela merecia a morte por apedrejamento, não somente ela, mas também o homem com quem ela havia cometido o ato de adultério. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele aparece neste cenário, e o que acontece? Acontece algo extraordinário. Esta mulher, ela tem sede de perdão. Essa mulher, ela tem sede de se reconciliar com Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Lucas capítulo 8 e no versículo de número 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos imundos e doenças, Miriam, chamada Magdala, de quem havia saído 7 demônios, Johanã, mulher do ministro das finanças de Herodes, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Cristo. Então preste atenção, existe este pensamento dentro da maioria dos historiadores, daqueles que estudam a teologia, que esta mulher Maria Madalena, ela também tinha sido pega no ato de adultério, aquele ato no qual os sacerdotes, os escribas e fariseus trouxeram para Jesus, trazendo esta condenação para ela, tentando fazer com que Jesus pecasse, tentando fazer com que Jesus errasse contra a lei do Estado de Israel. Mas nós vemos que esta mulher, ela tinha na verdade no seu coração a sede do arrependimento, a sede de se consertar, a sede de botar a sua vida no altar do Senhor. E nós vemos aqui em Lucas capítulo 8 e no versículo 2, que agora esta mulher, ela tinha sido liberta por Jesus. Esta mulher, tinha havido um encontro com Deus, e o que ela está fazendo agora? Está se prostituindo? Não. O que essa mulher está fazendo agora? Ela está adulterando novamente? Não. O que esta mulher está fazendo agora? Está nas casas praticando todo tipo de pecado? Não. Lucas 8:2 diz que essa mulher, junto com outras, estavam ajudando a sustentar o ministério de Jesus. Isto daqui é sede de perdão. Isso daqui é sede de arrependimento. Essa mulher se arrependeu, e quando uma pessoa se arrepende, não volta a praticar aquilo pelo qual ela se arrependeu e pediu perdão. Nós vemos aqui isto muito explícito na palavra de Deus. Esta é uma sede que nós devemos ter continuamente em nossa alma. Aleluia, glória a Deus. O perdão divino, porque com Deus há perdão. Em Deus a reconciliação. Em Cristo o perdão, ele é absolutamente alcançável. Aleluia! Precisamos ter sede de arrependimento. Precisamos ter sede de perdão de Deus. E é isso que muitas pessoas deixaram a fonte secar, não conseguem mais ter esta sede de justiça, e esta sede de perdão, e esta sede de arrependimento.
Mas se você deixar a palavra de Deus entrar, o Espírito de Deus, ele vai fazer algo novo no teu interior e você vai conseguir ter sede de justiça, sede de perdão e sede de arrependimento na presença do Senhor. A terceira sede eu encerro, e esta sede ela é muito também especial para a vida do crente, para a vida daquele que quer servir a Deus com uma habilidade especial. Que sede é essa? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito no texto da palavra, no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo de número 19. Efésios, capítulo 3, e o versículo de número 19 diz assim: Sim, conhecer este amor e, mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Aleluia! Nós precisamos ter esta sede de ter na nossa vida toda a plenitude de Deus, ser cheios da plenitude de Deus, ser completos pela plenitude de Deus. Olha o que a Bíblia diz, sim, conhecer este amor, e continua, e mesmo que ele esteja além do nosso conhecimento, Paulo está dizendo aqui, ainda que você não compreenda todo este amor, não tenha o conhecimento exato de todo este amor, mas você precisa conhecê-lo. Aleluia! Não com todo este conhecimento, porque é muito profundo. Mas olha o que Paulo continua dizendo, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus está enfatizada aqui no amor. Nós precisamos ser cheios do amor de Deus. Ainda que nós não compreendamos todo este amor, ainda que nós não tenhamos todo o conhecimento deste amor, por que Deus nos ama tanto, por que Deus me ama, por que Deus te ama, não, ainda que nós não entendamos, que de fato a gente não entende, mas nós precisamos estar cheios desta plenitude de Deus, nós precisamos estar cheios do amor de Deus, aleluia. Por isso tenha sede do amor de Deus, tenha sede da plenitude de Deus. Não cesse de pedir, não cesse de buscar, não cesse de se encher. Deus, ele quer te encher da sua plenitude. Quanto mais cheios de Deus nós formos, mais a plenitude de Deus estará sobre as nossas vidas. E o último aqui eu encerro dizendo que a outra sede que nós devemos ter, o quarto tipo de sede, na verdade era 3, mas eu vou falar de mais um item aqui, é ser cheio do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter esta sede de ser cheios do poder de Deus, do poder do Espírito, porque muitas vezes as pessoas são cheias de materialismo. Muitas vezes as pessoas são cheias da carne, das suas próprias imaginações, mas esquecem de ser cheias do poder de Deus. Nós precisamos ter fome, ter sede do poder de Deus. Nós precisamos ter fome, ter sede de ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ser cheios de Deus, nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus, nós precisamos ser cheios do amor de Deus, sabe por quê? Porque quando nós começamos no encher da plenitude, do amor, do poder e do Espírito, menos lugar haverá para dissensões e contenda e facções. As contendas e as facções que há no meio da igreja é uma disputa carnal. Isso é coisa motivada pelas emoções, é coisa motivada pela carne, por pessoas que não amam.
pessoas que não são cheias da plenitude de Deus, pessoas que não têm fome, não têm sede de ser cheias do Espírito Santo, de ser cheias da glória de Deus. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer que você tenha fome, tenha sede das coisas de Deus, tenha sede do poder de Deus, tenha sede do Espírito Santo, tenha sede do amor de Deus, tenha sede da plenitude de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sede de justiça, sede de perdão, sede da plenitude e sede de ser cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar profundamente ao teu coração e que Deus possa mudar o teu interior, mudar a tua vida e mudar a tua família. Que Deus os abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Deixo essas palavras de Deus ao teu coração e nos veremos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um abraço a todos.